Pense no seguinte: você está dormindo e de repente começa a ouvir vozes que chamam seu nome, sussurram mensagens misteriosas ou até entoam palavras em línguas que você nem conhece. E quando acorda, fica com a estranha sensação de que aquilo não foi apenas um sonho, mas um aviso. Imagine se eu te dissesse que, segundo uma das maiores estudiosas da psique humana, Marie-Louise von Franz, você não está enlouquecendo, e que essas vozes podem ser, na verdade, o chamado mais profundo da sua alma. Antes de continuarmos, eu quero te pedir uma coisa. Inscreva-se no canal A Voz do Seu Sonho. Deixa o seu like, comenta e compartilha este vídeo. Porque o que você vai descobrir aqui pode transformar totalmente a maneira como você entende o seu inconsciente. E talvez até a sua própria vida desperta. E eu te prometo, a revelação final deste vídeo será a mais chocante e emocionante de todas. Marie-Louise von Franz foi discípula direta de Carl Gustav Jung e se dedicou a estudar profundamente o simbolismo dos sonhos, mitos e contos de fadas. Mas o que poucos sabem é que ela também se interessava por experiências oníricas incomuns, como sonhar com vozes. Em sua obra O Caminho dos Sonhos, von Franz afirma que as vozes nos sonhos, embora muitas vezes assustadoras, são mensagens do inconsciente tentando se fazer ouvir quando nossa consciência se recusa a escutar. Carl Jung já havia observado algo semelhante. Ele relata em suas Memórias, Sonhos, Reflexões que, em certos casos, as vozes em sonhos parecem possuir uma inteligência própria. Não são meras criações aleatórias da mente, mas personalidades autônomas que podem representar arquétipos ou partes reprimidas da nossa psique. Para Jung, a psique não é algo homogêneo. Ela é composta de várias partes que, às vezes, se expressam como figuras ou vozes. E é exatamente aqui que tudo começa a ficar ainda mais intrigante. Porque, segundo von Franz, essas vozes não aparecem por acaso. Elas surgem, muitas vezes, em períodos de crise, perda, ou quando a pessoa está diante de uma grande encruzilhada emocional ou espiritual. São como chamados do self, a instância mais profunda do inconsciente, que busca nos conduzir para nosso verdadeiro caminho de individuação, um conceito central na psicologia junguiana, que significa tornar-se quem você realmente é. Imagine alguém que durante meses vive pressionado pelo trabalho, por um relacionamento em ruínas, sentindo que sua vida perdeu o sentido. E então, numa noite qualquer, sonha que está num corredor escuro e escuta uma voz feminina dizendo: "Você precisa parar. Você está morrendo por dentro." Ao acordar, sente um terror profundo, mas ao mesmo tempo uma estranha certeza de que algo precisa mudar. Von Franz explica que esse tipo de experiência costuma provocar medo, porque a voz revela verdades que não queremos encarar. Às vezes é algo que está sendo reprimido, um talento, um desejo profundo, ou até mesmo um trauma. Outras vezes são avisos simbólicos de que precisamos mudar o rumo da nossa vida. E é fascinante perceber como culturas antigas também viam as vozes nos sonhos como algo sagrado. Na Grécia Antiga, o templo de Asclépio, deus da medicina, recebia pessoas que dormiam lá na esperança de obter curas ou respostas por meio de sonhos. E muitas vezes essas respostas vinham justamente em forma de vozes que davam instruções específicas, seja para mudar hábitos, seja para procurar determinada erva ou sacerdote. Von Franz ressalta, porém, que há um critério muito importante: distinguir se essas vozes vêm de uma origem interna saudável, ou se são sinais de patologias mais sérias, como a esquizofrenia. Para isso, ela orienta que se observe o teor da mensagem. As vozes patológicas tendem a ser persecutórias, cruéis, fragmentadas, sem sentido. Já as vozes simbólicas, mesmo que assustadoras, trazem mensagens coerentes e ligadas a contextos emocionais da vida do sonhador. Em uma conferência em Zurique, von Franz contou o caso de uma mulher que sonhava frequentemente com vozes masculinas dizendo: "Você está desperdiçando seu dom." Ao investigar a vida dela, descobriu-se que a mulher tinha enorme talento artístico, mas havia abandonado sua arte por causa de imposições familiares. Quando retomou a pintura, os sonhos cessaram. Segundo von Franz, o inconsciente gritava para que aquela mulher não abrisse mão de sua verdadeira vocação. Talvez você esteja se perguntando agora:
E se as vozes que escutamos em sonhos estiverem tentando nos dizer algo que pode mudar completamente o rumo da nossa vida? Será que não estamos todos, em algum nível, ignorando sussurros preciosos da nossa própria alma? E isso é apenas o começo. Porque na próxima parte vamos mergulhar em histórias reais e chocantes de pessoas que ouviram vozes em sonhos e descobrir como essas experiências mudaram suas vidas de forma dramática. E também revelarei a visão mais surpreendente de Von Franz sobre por que, às vezes, essas vozes falam em línguas que a pessoa jamais aprendeu. Mas antes eu quero saber de você. Você já sonhou com alguma voz misteriosa? O que ela dizia? Me conta nos comentários porque eu quero trazer algumas histórias dos inscritos nos próximos vídeos. E prepare-se, porque o que vem a seguir vai te fazer questionar tudo o que você acredita sobre sonhos e sobre quem realmente está falando com você enquanto dorme. Você já parou para pensar por que, às vezes, as vozes que ouvimos nos sonhos falam em línguas que nunca estudamos? Para Marie-Louise von Franz, isso é um dos maiores mistérios do inconsciente. Segundo ela, há registros surpreendentes de pessoas comuns que, em sonhos, pronunciaram palavras ou frases em línguas completamente desconhecidas, mas que, ao serem traduzidas mais tarde, revelavam mensagens profundas e até conselhos para a vida desperta. Von Franz conta que certa vez acompanhou o caso de um homem suíço que sonhava repetidamente com uma voz masculina que falava palavras estranhas. Durante meses, ele anotou foneticamente tudo o que conseguia lembrar. Quando finalmente levou suas anotações a um professor de línguas antigas na Universidade de Zurique, descobriu que boa parte do texto estava em grego antigo e dizia: "Retorna às tuas raízes. O ouro que buscas está sob teus pés." O homem, completamente perplexo, começou a investigar sua árvore genealógica e descobriu que sua família era originária de uma pequena vila grega que ele jamais havia visitado. Movido por essa descoberta, viajou até lá e encontrou parentes que sequer sabia que existiam. Curiosamente, ao chegar, descobriu também que parte de suas dificuldades financeiras poderiam ser resolvidas por direitos legais sobre terras que pertenciam à família há gerações. Von Franz relatou esse caso como exemplo impressionante de como o inconsciente pode se manifestar de maneira inexplicável, mas profundamente inteligente. Carl Jung também observou inúmeros relatos semelhantes. Em suas anotações sobre pacientes, há o caso de uma mulher alemã que sonhava com vozes entoando cânticos em latim e, ao transcrever fragmentos, descobriu que se tratava de hinos litúrgicos medievais. Ela nunca havia estudado latim. Segundo Jung, experiências como essas são evidências do que ele chamou de inconsciente coletivo, uma camada da mente que guarda conteúdos universais, partilhados por toda a humanidade, independentemente de cultura ou tempo histórico. Mas talvez o aspecto mais fascinante seja o propósito dessas vozes. Von Franz dizia que elas são como bússolas internas, apontando caminhos que nossa consciência ignora ou resiste a enxergar. Quando a vida perde o sentido, ou quando estamos prestes a tomar uma decisão que pode nos afastar do nosso verdadeiro eu, é comum que essas vozes apareçam, às vezes brandas, outras vezes tão fortes que parecem gritar. Ela alertava, porém, que não se deve interpretar toda e qualquer voz onírica como algo espiritual ou mágico. O critério está sempre no conteúdo e no contexto. Se a voz traz mensagens coerentes, símbolos profundos ou revela verdades pessoais, é provável que seja um chamado legítimo do inconsciente. Mas se for cruel, sem sentido, confusa ou obsessiva, é necessário cuidado, pois pode ser indício de distúrbios psíquicos mais graves. E aqui entra um ponto central na obra de Von Franz. Os sonhos com vozes não são apenas mensagens, mas encontros. Encontros com figuras internas, que Jung chamava de arquétipos, capazes de nos conduzir para nosso processo de individuação. Um dos exemplos mais comoventes que Von Franz narra aconteceu com um jovem paciente que, após perder a mãe, mergulhou em uma profunda depressão. No auge do seu sofrimento, passou a ter um sonho recorrente no qual escutava uma voz feminina que dizia: "A morte é apenas uma mudança de forma. O amor não morre." Durante meses, ele acreditou estar enlouquecendo. Mas, ao trabalhar o simbolismo desse sonho em análise,
percebeu que a voz representava não só o consolo que ele precisava, mas também o caminho para reconectar-se à vida. Esse jovem, segundo von Franz, recuperou a vontade de viver justamente porque compreendeu que aquela voz vinha de um aspecto luminoso do seu inconsciente, algo maior do que ele mesmo. E se você acha que isso é apenas misticismo, saiba que até mesmo a neurociência moderna começa a investigar fenômenos semelhantes. Alguns estudos demonstram que, durante o sono REM, áreas do cérebro relacionadas à linguagem e à memória simbólica ficam altamente ativadas, facilitando o surgimento de experiências vívidas e, em certos casos, vozes que parecem ter vida própria. Mas, enquanto a ciência tenta explicar, von Franz nos lembrava de algo crucial. Não basta saber o como dos sonhos, é preciso ouvir o que eles têm a dizer. Aliás, você já reparou que muitas dessas vozes nos sonhos costumam aparecer justamente quando estamos prestes a desistir dos nossos maiores desejos? Quando nossa alma está sufocada, o inconsciente muitas vezes recorre a artifícios dramáticos para nos salvar de nós mesmos. E é por isso que von Franz via essas vozes não como sinal de loucura, mas como sinal de esperança. E eu preciso te contar algo curioso. Há registros de pessoas que jamais acreditaram em nada espiritual ou psicológico, mas que mudaram radicalmente de vida depois de ouvir apenas uma frase num sonho. Porque às vezes, uma única voz pode ser capaz de nos despertar para verdades que ignoramos há anos. Mas se até agora tudo isso já soa profundo, na próxima parte você vai conhecer casos reais ainda mais surpreendentes. Vamos mergulhar em histórias de pessoas famosas e anônimas, cujas vidas foram transformadas após escutarem vozes em sonhos. Inclusive, vou compartilhar com você a visão impactante de Marie-Louise von Franz sobre por que, segundo ela, algumas vozes podem vir carregadas de sabedoria ancestral, quase como se fossem ecos de toda a humanidade falando através de nós. E fique comigo, porque a última parte deste vídeo vai revelar algo que, segundo von Franz, pode explicar por que algumas pessoas nunca mais voltam a sonhar com vozes, e por que outras passam a ouvi-las cada vez mais alto. Mas antes, me conta, você já teve um sonho em que alguém falava com você? Como era essa voz? Masculina, feminina, suave ou imperativa? Eu quero muito saber. E não se esqueça de se inscrever no canal A Voz do Seu Sonho, deixar seu like e compartilhar este vídeo. Ainda temos muito para descobrir sobre o incrível mundo das vozes que habitam os nossos sonhos. Imagine acordar numa madrugada, suado, o coração batendo forte, com a certeza absoluta de ter escutado alguém falar dentro do seu quarto, mas descobrir que não havia ninguém lá. E mais, perceber que aquilo não foi um ruído qualquer, mas uma mensagem precisa, como se fosse um aviso do destino. Marie-Louise von Franz dizia que, muitas vezes, são nesses momentos limiares, entre o sono e a vigília, que o inconsciente consegue nos alcançar de forma mais clara. É como se as vozes atravessassem a muralha do nosso consciente para entregar algo urgente. E há casos tão extraordinários que parecem saídos de um filme, como o do compositor italiano Giuseppe Tartini, que viveu no século XVIII. Uma noite, Tartini sonhou que o próprio diabo apareceu em seu quarto e começou a tocar violino com uma habilidade sobre-humana. Ele ficou tão fascinado que, ao acordar, pegou o violino e tentou reproduzir a melodia que ouvira. Assim nasceu a famosa Sonata do Diabo, uma das peças mais virtuosas do violino. Tartini declarou que jamais conseguiria compor algo tão sublime sozinho, e que aquela música lhe foi ditada em sonho. Von Franz adorava esse exemplo porque, segundo ela, não importa se chamamos essas vozes de diabólicas, divinas ou simplesmente inconscientes. O ponto central é que elas nos conectam com forças criativas muito além da nossa vontade consciente. Às vezes, é arte. Outras, é uma decisão vital que muda tudo. Outro caso impressionante, citado por pesquisadores contemporâneos, é o da médica americana Dr. Judith Orloff. Ela conta que, em sua juventude, sonhava frequentemente com uma voz masculina dizendo: "Você não pertence a essa vida. Você deve ajudar as pessoas." Durante muito tempo, ela ignorou os sonhos, tentando seguir uma carreira diferente. Até que, numa crise emocional, decidiu cursar medicina e se especializar em psiquiatria. Hoje,
Ela é autora de livros mundialmente conhecidos e trabalha justamente integrando medicina e intuição. Para Dr. Orloff, foi aquela voz nos sonhos que salvou seu destino. Von Franz dizia que os sonhos com vozes muitas vezes atuam como um último recurso do inconsciente. Quando estamos teimosamente cegos para nossos próprios talentos ou para as mudanças que precisamos fazer, a psique começa a falar conosco da forma mais direta possível, com palavras. Mas há casos em que essas vozes anunciam algo muito maior e mais perturbador. Jung narra, em suas memórias, o caso de um paciente que sonhava todas as noites com vozes dizendo: "A tempestade vem do norte. Protege teus filhos." O homem não compreendia o sentido daquilo, até que, poucos meses depois, a Segunda Guerra Mundial estourou e sua cidade, no norte da Europa, foi bombardeada. Esse paciente, levado por um medo que ele mesmo não entendia, havia decidido mandar a família para o interior dias antes do ataque. Segundo Jung, isso não é magia, mas a prova de que o inconsciente capta sinais do ambiente e do coletivo muito antes de nossa consciência se dar conta. Von Franz também trazia exemplos menos dramáticos, mas igualmente transformadores, como o de uma mulher que certa vez sonhou com uma voz repetindo: "A verdade está no mar." Ela não entendia o sentido, até que num processo terapêutico, percebeu que seu maior desejo desde criança era viver perto do mar, mas se obrigava a ficar numa cidade grande, presa a um emprego que odiava. Um ano depois, largou tudo, mudou-se para uma pequena vila litorânea e começou uma nova vida. Para Von Franz, o inconsciente falava através daquela voz, mostrando o caminho para a individuação, ou seja, para a realização do seu verdadeiro eu. E se você acha que isso é apenas poesia, saiba que até os militares americanos já investigaram esses fenômenos. Durante a Segunda Guerra Mundial, havia relatos de soldados que sonhavam com vozes alertando sobre ataques iminentes. Alguns relatos foram arquivados porque as informações dos sonhos coincidiam com movimentações inimigas que só seriam conhecidas depois. Embora a ciência ainda questione esses casos, eles permanecem um mistério que desafia explicações puramente racionais. Von Franz acreditava que, em certos casos, as vozes nos sonhos são ecos da sabedoria ancestral que carregamos no inconsciente coletivo. Como se a alma humana fosse um arquivo infinito onde estão guardadas memórias, símbolos, idiomas, medos e esperanças de toda a humanidade. E é por isso que algumas vozes soam tão antigas ou falam em línguas mortas, porque estão conectadas a camadas profundas da experiência humana. Aliás, há algo que Von Franz dizia que me arrepia até hoje. A voz que fala em teu sonho pode ter sido ouvida por milhares antes de ti. Ou seja, quando escutamos algo misterioso nos sonhos, pode ser a mesma voz que falou a reis, profetas, artistas, soldados, pessoas comuns, atravessando séculos, carregando mensagens para a alma. Mas segundo ela, existe um motivo poderoso para que algumas pessoas parem completamente de sonhar com vozes. E esse segredo, que envolve um dos conceitos mais profundos da psicologia analítica, eu vou te contar na próxima parte. E acredite, essa revelação pode explicar por que algumas pessoas parecem viver em silêncio, mesmo estando cercadas de sinais, enquanto outras são constantemente chamadas pelo inconsciente, como se houvesse algo urgente a ser resolvido. Por isso, não saia daqui. Me conta nos comentários se você já teve algum sonho que mudou o rumo da sua vida ou que parecia prever algo. Eu quero trazer suas histórias nos próximos vídeos. E claro, se inscreve no canal A Voz do Seu Sonho, deixa o seu like e compartilha este vídeo. O final dessa história vai ser o mais emocionante de todos, porque talvez a voz que você está esperando ouvir esteja dentro de você mesmo. Chegamos ao momento mais profundo dessa jornada. E se você ficou até aqui, é porque sente, em algum nível, que essas vozes que visitam nossos sonhos não são ruídos aleatórios. Elas carregam algo que talvez você ainda não tenha conseguido traduzir, mas que está aí, esperando ser ouvido. Marie-Louise von Franz dizia que há um motivo oculto e poderoso pelo qual algumas pessoas simplesmente deixam de sonhar com vozes. E a explicação não está em doenças ou bloqueios mentais, mas em algo muito mais sutil e mais assustador. Segundo ela,
As vozes do inconsciente se calam quando a consciência se torna surda. Isso significa que quando alguém se afasta tanto de si mesmo, de seus desejos mais profundos, de sua verdade interior, o inconsciente para de tentar. A alma, cansada de falar sozinha, silencia. E esse silêncio não é paz, é abandono. Von Franz chamava isso de inanição psíquica, um estado em que a psique, desnutrida de sentido, afunda em automatismos, rotina vazia e uma vida que parece funcionar por fora, mas está desmoronando por dentro. E a ausência de vozes nos sonhos nesses casos não é um alívio, é um alerta. Carl Jung dizia que o maior perigo para a alma não é o mal, mas a indiferença. E essa indiferença, segundo Von Franz, começa quando ignoramos os sinais do inconsciente, quando deixamos de ouvir aquela voz que certa noite nos chamou pelo nome, ou que sussurrou algo que fazia sentido, mas que preferimos esquecer. Mas aqui está a parte mais emocionante. É possível fazer essa voz voltar. Von Franz explicava que ao retomar o contato com símbolos, arte, silêncio, introspecção, espiritualidade ou simplesmente com aquilo que nos emociona de verdade, abrimos espaço para o inconsciente se expressar novamente. E quando isso acontece, a voz retorna. E não precisa ser num sonho místico ou profético. Às vezes ela volta numa frase simples, como "não desista", ou "vá por aqui", ou mesmo no eco de uma memória que você não sabia que guardava. Ela dizia que a alma fala quando encontra espaço, e talvez você sinta isso agora. Uma intuição, um arrepio, um impulso de fazer algo que vem sendo adiado há anos. Isso não é coincidência. Pode ser o inconsciente tentando te alcançar mais uma vez. E se você me perguntar agora, mas essas vozes vêm de onde? São espíritos, deuses, arquétipos, memórias genéticas? Eu te responderei como Marie-Louise von Franz costumava dizer: não importa o nome, importa que elas falam. E que você escute. A pergunta verdadeira não é o que são essas vozes, mas sim, você está disposto a ouvi-las? Porque a voz do seu sonho pode ser a única capaz de te salvar de uma vida que não é sua. Ela pode ser a única que sabe onde está a chave. A chave que abre aquela porta dentro de você que foi trancada há tanto tempo. E se você chegou até aqui, talvez a porta já esteja entreaberta. Talvez tudo o que falte agora seja você dizer sim. Sim para ouvir, sim para sentir, sim para lembrar quem você é. Porque o maior chamado da alma não é gritado, ele é sussurrado, no fundo da noite, no silêncio do seu quarto, no instante antes de acordar. E agora eu quero te convidar. Escute. Feche os olhos por um momento e pergunte a si mesmo: o que a minha alma está tentando me dizer? Talvez você já tenha a resposta. Talvez você a ouça ainda hoje. E quando isso acontecer, você vai lembrar dessas palavras. Você não está enlouquecendo. Você está acordando. Por isso, se essa mensagem tocou você de alguma forma, se inscreve agora no canal A Voz do Seu Sonho. Deixe o seu like. Compartilhe este vídeo com alguém que você sabe que precisa ouvir essa história. Porque todos nós, em algum momento, precisamos ser lembrados de que a alma fala. E se você quiser ir ainda mais fundo, assista agora os 2 vídeos que estão aparecendo aqui na tela. Um deles vai te mostrar por que certos sonhos se repetem como um grito abafado da psique. E o outro revela como os sonhos com vozes podem anunciar curas que a medicina jamais esperaria. A resposta que você procura pode estar neles, ou dentro de você.